Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que beleza, né, pessoal? Que promessa maravilhosa é essa daí que a Bíblia nos traz, né? Mas, será que você entendeu esse texto do jeito certo? Será que baseado nesse versículo eu posso reivindicar? Ou então eu posso achar que agora Deus tem a obrigação de dar tudo aquilo que o meu coração, que é mau e pecaminoso, deseja? Não sei. Se você quer realmente entender qual é a mensagem que o texto bíblico nos traz, fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo, tá? O meu nome é Lucas Mateus com H, esse é o canal Solo Pecador, porque afinal de contas você e eu somos apenas pecadores. Pessoal, antes da gente partir para a análise desse texto, eu gostaria de pedir a você que você dê aquele like aqui nesse vídeo, tá? Isso ajuda demais o canal, tá certo? Isso também nos motiva a trazer mais tipo de conteúdos assim para você, tá certo? Então, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então o que acontece, né? Por que a gente está fazendo esse vídeo? Olha só, muita gente entende de forma errada o texto de Salmo 37. É um texto bastante pregado nas igrejas e não é difícil de você ver por aí líderes, pastores, evangelistas ensinando em cima desse texto de forma equivocada. Eles dizem tipo assim, olha, Deus quer abençoar você, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, Ele quer te dar tudo que você deseja porque Ele não te colocou aqui nesse mundo para sofrer, porque Deus te ama, Ele é bom, Ele quer te dar tudo que o seu coraçãozinho deseja. Olha, de fato Deus realmente é muito bom. E é por isso que a vontade dele tem que ser feita, e não a sua. Porque o desejo de Deus é bom, e o seu não é. Se você ler por ali, por exemplo, em Gênesis 6:5, o texto diz que as motivações e os desejos do coração do homem são sempre e somente inclinados para o mal. Então a primeira coisa, pessoal, que nós temos que fazer para entender um texto é analisar o seu contexto. Eu nunca me esqueci de uma frase, que na verdade é um jogo de palavras, onde você observa a pura verdade dentro dessa frase, que diz o seguinte: texto fora de contexto é pretexto para heresia. É aquela história de você pegar um versículo isolado e você ignorar todo aquele contexto ali que está à sua volta e dar o sentido que você quiser. Então, pessoal, a regra de ouro é a seguinte: analise o contexto. Leia do início até o final, porque a própria Bíblia, ela se interpreta. Então vamos ler juntos aqui, olha só como é que o texto começa. Não se aborreça, versículo 1, tá? Não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja daqueles que praticam a injustiça. Observe o seguinte, então o texto, ele traz à nossa imagem a ideia de alguém que está incomodado, irritado com as atitudes de uma outra pessoa, ou pessoas de forma geral. Quem são essas pessoas? São pessoas más, é o que diz o texto. Agora, o que pessoas más fazem? Como é que elas se comportam? Elas praticam o que é mal, elas mentem, elas desobedecem, elas estão em rebeldia contra o Criador. E é como o apóstolo Paulo certa vez se diz em sua carta aos Romanos, no primeiro capítulo, ele diz que as pessoas não só agem dessa forma, como defendem e protegem aquelas que as praticam. Mas então o texto continua, ele diz o seguinte: não tenha inveja daqueles que praticam a injustiça. Agora pensa comigo, por que a Bíblia nos dá essa orientação? Talvez se eu ler aqui o Evangelho de João capítulo 15, você vai entender. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. Palavras de Jesus. Agora raciocina comigo o seguinte: o mundo inteiro jaz no maligno, certo? Então se você quer ter amizade com o mundo, se você quer ter a aprovação do mundo, se você quiser ser amado por ele, então você vai ter que jogar o jogo dele. É só fazer tudo que não presta, né? Você vai ter que viver na mentira, porque o mundo odeia a verdade. Você não vai poder opinar se isso ou aquilo é errado, porque nessa geração sem Deus tudo é relativo. Então, como não é todo mundo que quer se sentir excluído e nem quer se sentir criticado por causa disso, se submete a todo esse tipo de coisa. Então assim você tem a aprovação do mundo, mas você tem a rejeição de Deus. Então a orientação aqui é basicamente a seguinte: olha, o mundo
os injustos, aqueles que praticam a justiça, têm tudo ao favor deles. O mundo gosta deles, porque eles fazem tudo aquilo que agrada o mundo e fazem tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não tenha inveja, esse é o conselho que a Bíblia dá. Se uma pessoa é bem sucedida usando de meios desonestos, ou se aquela pessoa que você vê ela sempre praticando a injustiça e não acontece nada com ela, deixa que Deus vai resolver tudo isso, tá certo? Aí o texto continua, né? Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor, faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará da segurança. Então o texto está dizendo basicamente o seguinte, olha, faça a sua parte, pratica o bem, deixa que essas pessoas, Deus vai cuidar delas, Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Porque eu sei bem que às vezes você quer fazer justiça com as próprias mãos, mas só que o que a Bíblia diz? Ela diz o seguinte, a vingança pertence ao Senhor. Porque assim como você sabe que agora pertence somente a Deus, o termo soli deo gloria, que é um dos principais pilares aí da reforma protestante, a vingança é da mesma forma. Então você não queira se apropriar daquilo que pertence somente a Deus. Mas eu entendo que se você também é uma pessoa que teme ao Senhor, você tem esse sentimento aí queimando no seu coração. Você tem ódio pela injustiça, você tem ódio por aquilo que é errado. E tá certo. Se você observar em Provérbios 8:13, por exemplo, lá tem 5 passos que você dá para temer ao Senhor verdadeiramente. E o primeiro passo deles é exatamente odiar o mal. Então aqui, essa pessoa do versículo 4 do Salmo 37, você tem que entender que ela não está pedindo qualquer coisa. Ela não está pedindo um carro, ela não está pedindo uma casa, ela não está pedindo prosperidade financeira. Ela é uma pessoa que clama por justiça. E você acha que Deus, sendo o justo juiz, não vai satisfazer os desejos do coração de alguém que clama pela justiça verdadeira, vindo dele? Só que a justiça ele faz do jeito dele e não do jeito seu. Se você observar, por exemplo, lá em Jeremias 9:23, você vai entender o seguinte, Deus diz, se alguém quiser se gloriar, que se glorie nisto, em me conhecer e me compreender, porque eu sou Deus e ajo com retidão, justiça e lealdade sobre a terra, porque são estas as virtudes em que me dão grande prazer. Deu para entender agora? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero aí ter contribuído para a sua edificação, para o seu entendimento da palavra. Deixa aqui nos comentários como que você entendia esse versículo, né? E deixe também aqui as suas sugestões de outros textos para que a gente possa trazer nos próximos vídeos, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui, né? Lembre-se sempre, Deus é santo e você e eu somos apenas pecadores.